As eleições de 2026 estão batendo na porta e o clima no Brasil já começou a esquentar. Muita gente ainda tem na memória as discussões fortes que aconteceram nas últimas vezes que fomos votar. O assunto principal, que não sai da boca do povo e das redes sociais, é se a gente pode ou não confiar totalmente nas urnas eletrônicas. Para quem defende os valores da direita, essa é uma questão de honra, porque o que se busca é a certeza absoluta de que o voto que você digita é o mesmo que será contado no final. O Tribunal Superior Eleitoral, o famoso TSE, já deu o pontapé inicial nos preparativos e abriu o chamado ciclo de transparência. Isso significa que eles estão chamando gente de fora para olhar os códigos e os programas das máquinas. Mas, mesmo com esse movimento, o receio continua vivo no coração de muitos brasileiros. A grande pergunta que todo mundo faz é: será que desta vez teremos um sistema que não deixe nenhuma dúvida? O cenário atual é de muita vigilância, com políticos e grupos de direita cobrando cada vez mais clareza para que o eleitor sinta que o seu poder de escolha está realmente protegido. Nesse jogo temos peças muito importantes. De um lado, o TSE, hoje comandado por ministros que afirmam que o sistema é totalmente seguro e à prova de invasões. Do outro lado, temos os partidos de direita e diversos parlamentares que lutam para que existam mais camadas de fiscalização. Uma notícia muito importante é que o Congresso Nacional tentou aprovar mudanças no Código Eleitoral para incluir o voto impresso auditável, aquela ideia de ter um papelzinho caindo numa caixa lacrada para a conferência. Embora essa proposta tenha enfrentado barreiras na justiça e não tenha avançado como muitos queriam para 2026, o debate não morreu. Além disso, instituições como a Polícia Federal, especialistas de universidades e até as Forças Armadas foram convidadas em anos anteriores para testar os equipamentos. O que está rolando agora é o teste público de segurança, onde especialistas tentam hackear a urna para achar falhas. O governo diz que as falhas encontradas no passado foram consertadas, mas a direita continua atenta, acompanhando cada passo para garantir que nada passe despercebido pelos olhos do povo. Toda essa discussão traz consequências sérias para o nosso país. Se o povo não confia na maneira como vota, a democracia acaba ficando balançada. O maior impacto disso é a divisão que a gente vê nas famílias e nas ruas. Nas últimas eleições, vimos que qualquer sinal de dúvida gerou protestos e muita conversa sobre possíveis erros no sistema. Para 2026, o desdobramento esperado é uma fiscalização muito mais rígida. Partidos de direita já estão se organizando para ter fiscais em cada sessão eleitoral, anotando o resultado do boletim de urna, que é aquele papel que a máquina imprime no final do dia. Se houver qualquer diferença entre o que a urna marcou e o que o tribunal divulgar na internet, o impacto será gigante. Outro ponto é que a tecnologia está avançando, e com ela surgem novas preocupações, como o uso de inteligência artificial para criar notícias falsas. Por isso, a pressão por transparência total não é apenas teimosia, é uma tentativa de evitar que o Brasil entre em um novo período de brigas e incertezas sobre quem realmente venceu a votação nas urnas. Se você conversar com o trabalhador comum, com o pessoal da direita, vai ouvir que quem não deve, não teme. O sentimento de grande parte da população é que se o sistema é tão bom assim, não haveria problema nenhum em ter uma conferência extra, como o voto impresso. Muita gente se sente ignorada quando autoridades dizem que não há provas de falhas, pois o povo quer ver para crer. Essa desconfiança afeta o ânimo de ir votar. O cidadão de bem quer ter a paz de espírito de saber que sua vontade foi respeitada. Para a direita, a luta por urnas mais transparentes é vista como uma luta pela liberdade. O público sente que as regras mudam muito rápido e que as decisões muitas vezes ficam presas em gabinetes em Brasília, longe dos olhos de quem realmente carrega o país nas costas. A opinião geral nas redes sociais é de que o sistema precisa evoluir para algo que qualquer pessoa, mesmo sem estudo, consiga olhar e entender que o processo foi justo e sem mutretas por trás das cortinas. Olhando para frente, o que as eleições de 2026 prometem é um recorde de fiscalização popular. O resumo de tudo isso é que o Brasil chegou em um ponto onde a transparência, mais ou menos, não serve mais. O futuro do nosso país depende de uma eleição que não deixe rastros de dúvida. Se serão reveladas provas de falhas, só o tempo e a auditoria correta dirão, mas o simples fato de o debate continuar vivo mostra que o sistema precisa ganhar a confiança da direita e da população conservadora. O que tudo isso significa? Significa que o eleitor brasileiro acordou e não aceita mais apenas receber o resultado final sem entender como ele foi construído. A conclusão é forte. Ou o sistema se torna totalmente aberto e compreensível para todos, ou a sombra da dúvida continuará pairando sobre Brasília.
Para que o Brasil tenha paz, a segurança das urnas precisa ser tão clara quanto a luz do dia, garantindo que o poder realmente venha das mãos do povo e de mais ninguém. Para fechar, é preciso entender que a responsabilidade agora está nas mãos de quem organiza a votação. O TSE tem a chance de ouro em 2026 de mostrar que não tem medo da fiscalização. Enquanto isso, as lideranças de direita seguem cobrando que o código-fonte, que é como se fosse a receita do bolo do programa da urna, seja analisado com calma por técnicos independentes. Não basta a autoridade dizer que é seguro. É preciso que o povo sinta essa segurança. O desfecho dessa história para 2026 será definido pela coragem de abrir as portas para uma auditoria de verdade. Se houver transparência real, o país segue em frente. Se houver resistência contra a fiscalização, o clima de desconfiança só vai aumentar. O recado final é simples. A democracia só funciona de verdade quando o eleitor vai dormir tranquilo, sabendo que seu voto foi contado exatamente para o candidato que ele escolheu. O Brasil espera por clareza, honestidade e, acima de tudo, respeito pela vontade da maioria. Toda essa discussão traz consequências sérias para o nosso país. Se o povo não confia na maneira como vota, a democracia acaba ficando balançada. O maior impacto disso é a divisão que a gente vê nas famílias e nas ruas. Nas últimas eleições, vimos que qualquer sinal de dúvida gerou protestos e muita conversa sobre possíveis erros no sistema. Para 2026, o desdobramento esperado é uma fiscalização muito mais rígida. Partidos de direita já estão se organizando para ter fiscais em cada sessão eleitoral, anotando o resultado do boletim de urna, que é aquele papel que a máquina imprime no final do dia. Se houver qualquer diferença entre o que a urna marcou e o que o tribunal divulgar na internet, o impacto será gigante. Outro ponto é que a tecnologia está avançando, e com ela surgem novas preocupações, como o uso de inteligência artificial para criar notícias falsas. Por isso, a pressão por transparência total não é apenas teimosia, é uma tentativa de evitar que o Brasil entre em um novo período de brigas e incertezas sobre quem realmente venceu a votação nas urnas. Se você conversar com o trabalhador comum, com o pessoal da direita, vai ouvir que quem não deve, não teme. O sentimento de grande parte da população é que se o sistema é tão bom assim, não haveria problema nenhum em ter uma conferência extra, como o voto impresso. Muita gente se sente ignorada quando autoridades dizem que não há provas de falhas, pois o povo quer ver para crer. Essa desconfiança afeta o ânimo de ir votar. O cidadão de bem quer ter a paz de espírito de saber que sua vontade foi respeitada. Para a direita, a luta por urnas mais transparentes é vista como uma luta pela liberdade. O público sente que as regras mudam muito rápido e que as decisões muitas vezes ficam presas em gabinetes em Brasília, longe dos olhos de quem realmente carrega o país nas costas. A opinião geral nas redes sociais é de que o sistema precisa evoluir para algo que qualquer pessoa, mesmo sem estudo, consiga olhar e entender que o processo foi justo e sem mutretas por trás das cortinas.